Esta é a primeira gravação que estaremos fazendo do curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. O assunto propriamente vai estar envolvendo a matéria o plano de Deus na história, o que nós podíamos chamar de PDH. Esta matéria, ela vem sendo desenvolvida, podemos dizer, há mais de 30 anos. E hoje nós temos uma apostila sobre o assunto. Esta apostila já foi distribuída para os alunos e poderemos, então, abordar outros pontos. Através do recurso audiovisual, nós podemos transmitir e fazer entendido um determinado assunto usando gráficos, desenhos, com movimentos, e sempre tendo em vista um provérbio popular que diz o seguinte: uma figura vale mais que 1000 palavras. Então vocês irão notar vários desenhos, vários quadros, movimentos na projeção, coisa que nós não poderíamos fazer na apostila. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar é o seguinte: nós usaremos a Bíblia da edição revista e atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Esta Bíblia foi impressa na Grã-Bretanha em 1961. E, por outro ponto também, nós iremos abordar algumas palavras dos textos, tanto o texto hebraico do Antigo Testamento, do Taná, como do grego do Novo Testamento, para que haja uma maior compreensão do fato. Então, hoje nós vamos abordar o seguinte aspecto: o Deus Criador. Seria uma audácia da nossa parte querer abordar quem é o Deus Criador. Nós não conhecemos nada, a não ser o que a Bíblia nos revela, né? Um antigo professor nosso, Pentecoste, ele dizia o seguinte: seria impossível a um Deus infinito manter-se confinado aos limites da mente finita, assim como é impossível a um vaso conter o oceano. Levando-se em consideração estas afirmações, nós vamos falar da palavra do Deus vivo, que é infinita. Então, vamos começar orando. Pai Celestial, nós queremos agradecer esses momentos que iremos abordar este assunto e pedimos a orientação do Teu Santo Espírito. Guarda-nos, pois, e que não ultrapassemos o que está escrito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que nós vamos comentar, nós poderíamos, já começando no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós temos ali no Taná, quando eu falo Antigo Testamento, eu estou falando Taná, a seguinte informação das Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Notem que a terra ficou em evidência em relação aos céus, com infinitos astros, planetas e assim por diante. Mas a terra foi individualizada. Mas a Bíblia, que é a única fonte autêntica das informações sobre este Deus Criador que nós iremos abordar, ela é fundamental na nossa análise. E, consequentemente, nós poderíamos verificar nas Escrituras, na Bíblia, que o Criador, ele é descrito como todo suficiente. E para isso nós encontramos a palavra hebraica formada por duas letras, o Aleph e o Lamed, correspondendo então à palavra El, que é
Deus. Esta palavra aparece aproximadamente 2.730 vezes. O que nós podemos entender mais? O Salmo 92, 90, versículo 2 diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a palavra lá é El, como vocês estão vendo aqui no quadro. Muito bem. O que nós poderíamos relacionar com a palavra El, Deus? Nós temos aí os nomes próprios de várias pessoas na língua portuguesa. Por exemplo, Ismael. Notem que a terminação El, ela está no final da palavra. Quer dizer, Deus ouve. E assim nós podemos verificar outras palavras. Eu relacionei algumas: Rafael, Daniel, Ezequiel, Samuel, Gabriel, Miguel, Elizabeth, começando com El, e Israel. Todas essas palavras têm o nome de Deus no seu conteúdo. Mas o que nós observamos também na descrição bíblica, que o Deus Criador, ele é autossuficiente, ele é todo suficiente, e esta palavra de Deus Criador, ela aparece também no plural, a palavra plural. É esta que vocês estão vendo como Elohim. Notem que El aparece no começo, e depois, então, o plural que nós estamos vendo aí, Im, que aparece na Bíblia também em torno de 2.598 vezes. O Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, a palavra Deus é Elohim, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um outro texto, Isaías 46:9, diz o seguinte: aqui nós vemos as duas palavras, tanto no singular como no plural. Olhem só: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, eu sou El, e não há outro. Eu sou Deus, Elohim, e não há outro semelhante a mim. Em algumas Bíblias, nós vamos verificar algumas variações, mas o que nós verificamos neste ponto aqui, essa palavra Elohim, apesar de tratar-se de um substantivo plural, muitas vezes o verbo é conjugado no singular. Então vejam este primeiro versículo que nós começamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali não é El, mas sim a palavra plural Elohim. Mas observem que o verbo está no singular. Vejam outro texto de versículo 26 do mesmo capítulo 1. Também disse Deus, Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notem que o verbo está na primeira pessoa do plural. Quando chega na continuação do texto, verificamos que o verbo ele volta para o singular. Criou Deus, Elohim, plural, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Notem o seguinte: o pronome pessoal plural, nós, subentendido aqui no verbo façamos, aparece também o adjetivo possessivo plural, nossa, por duas vezes, não nossas. Uma coisa bastante interessante. Então, poderíamos perguntar: qual é o nome de Deus que criou os céus e a terra? Então, nós vamos encontrar a informação bíblica. O nome de Deus Criador, qual é? Então, nós encontramos em Êxodo 3:6 uma experiência ali com Moisés, quando o Senhor apareceu a ele e se identificou como sendo: eu sou o Deus, Elohim, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Notem que, apesar da palavra Elohim identificar o Deus Criador, há uma coisa interessante. Esta mesma palavra Elohim foi tomada para os deuses pagãos que surgiram posteriormente. E, consequentemente, Moisés, estando no Egito, havia ali muitos deuses pagãos, e quando o Eterno, podíamos chamar assim, o Eterno se apresentou a Moisés, Moisés fez o questionamento. Muito bem, eu vou falar com o faraó, vou falar o Deus dos meus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e certamente faraó vai perguntar, qual é o seu nome? E o que lhes direi? E aí nós temos a resposta registrada nas Escrituras, onde Deus diz, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Notem que o eu sou está identificado com 4 letras hebraicas. Yod, Rei, Vav, Rei. Mas o Deus, a palavra Deus é Elohim. Então vem a dúvida, quem é o eu sou, que é o nosso objetivo de mencionar aqui. O eu sou, que as Bíblias procuraram traduzi-lo como a palavra Senhor, as letras, vamos dizer, caixa alta, esta palavra, essa apresentação de eu sou, na realidade, envolve os 3 tempos do verbo ser, era, é e será. Então, para nós termos uma ideia da profundidade, da extensão desta afirmação, eu procurei resumir num quadro o seguinte, o eu sou, Yod Rei, Vav Rei, podíamos verificar o seguinte, eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que serei. Abrangendo esta parte que Deus está falando. Mas notem, também significa eu era o que sou, eu era o que era, e eu era o que serei. Não para aí. Eu serei o que sou, eu serei o que era, eu serei o que serei. Então notem, estas 4 letras, Yod, Rei, Vav, Ei, traduzidas como Senhor, envolve então o tempo do verbo, e seria o seguinte, eu era ontem, é hoje e será eternamente. Isto significa autoexistente, sem início de fim, nem fim, e aparece cerca de 6.501 vezes nas Escrituras. Mas nós podíamos então fazer uma seguinte pergunta, qual é a pronúncia do nome do Deus Yod, Rei, Vav, Rei? E os israelitas, com todo respeito, não pronunciam. Mas nós vamos usar aqui de sinais massoréticos que auxiliam, então, a questão do som na leitura de uma determinada palavra, porque nós não temos as vogais. Então, quando nós temos a palavra Yod, Rei, Vav, Rei, nós estão vendo 3 sinaizinhos aí que vão dar o som. O primeiro sinal aqui na letra, lembra-se que é da direita para a esquerda. Então, debaixo desse Yod, essa letrinha, nós temos esses 2 pontinhos, que é o Shevá, que possui o som de E. Na parte de cima, nós temos um outro pontinho, que é Roland, que tem o som de O. E, finalmente, temos esse, parece um T, um Kamatz, que é o som de A. Então, vejam, esses sinais, chamados massoréticos, eles vão identificar esta palavra como sendo Yehová,
ou como nós conhecemos como Jeová. Essas letras, essas vogais, E, O, A, que correspondem aos sinais que permitem, então, numa leitura do texto original, sem os sinais maçoréticos, a pessoa poder entender realmente o que está dizendo. Então, notem o seguinte, a palavra Jeová é identificada na nossa língua como Je. Por exemplo, se nós formos analisar os nomes teofóricos, assim como nós vimos com a palavra El, nós verificamos também a formação nos nomes com a palavra Jeová. E nós vamos verificar, através de várias palavras do Códex Alepo, as palavras, por exemplo, Joaquim, Josafá, Jonatas, Josadab, Joacás, inclusive a palavra Jesus. E nessa palavra Jesus, vocês vão ler Yehoshua, que vem da palavra Jeová, Yeshua, salvação. Muito bem. Então, lendo mais nas Escrituras, e aqui eu estou citando esta passagem, que seria Neemias 9:6, observem o que diz o texto. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Mas tem uma revelação para a nação de Israel. E a Bíblia chama que esse Deus é o Deus de Israel. E no versículo 48, capítulo 48, versículo de 11 a 13, lá em Isaías, nós vamos verificar que Elohim é o Deus de Israel, cujo nome é Jeová, e ele é o primeiro e o último. E notem, ele diz que ele não reparte a sua glória com qualquer outra pessoa. Olhem então o texto que diz: a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, a Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu o chamar, eles se apresentarão juntos. Quando nós conjugamos aqui eu sou, ali no hebraico é ani-hu, quer dizer eu, ele. Uma coisa bastante interessante. Agora, nós vimos a apresentação de Deus como Elohim, como Jeová. Então vamos verificar essa identificação que a Bíblia faz. Então a Bíblia, além de descrever o Criador dos céus e da terra como o primeiro e o último, interliga o nome Jeová, Senhor, como autor, identificando por 32 vezes com Elohim, a forma plural. Notem o seguinte, Êxodo 22:3. Eu sou Jeová, o Senhor, teu Deus, Elohim. Não terás outros Elohim diante de mim. Observem que, apesar dos tradutores, nesse texto em particular, usarem palavras diferentes, no singular a palavra Deus, mas também no plural a palavra Elohim, no texto original, o texto revela que tais palavras são idênticas, ou seja, aparece apenas a palavra no plural. Então nós começamos a observar algumas informações a respeito do Deus Criador Jeová, mostrando que ele é único. Isso Taná afirma. Então vejam Isaías 45:18. Porque assim diz Jeová,
que criou os céus e a terra. O Deus Elohim que formou a terra, né? Que a fez e a estabeleceu para ser habitada. Eu sou Jeová, não há outro. Ele é único. Mas uma coisa interessante. Apesar da palavra Elohim ter sido tomada para deuses pagãos, Jeová afirmou, ele é o único, é o verdadeiro Deus, e como Deus criador, ele imprimiu na criação os seus atributos, atributos invisíveis. Mas não somente isto, imprimiu o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, impossibilitando, consequentemente, que qualquer um queira ser semelhante a ele. Então, observem um segundo ponto, a pluralidade do Deus Criador no Taná. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 22 e 23, nós lemos o seguinte: eis que o homem se tornou como um de nós. O Senhor, Deus, quer dizer, Jeová, Elohim, por isso o lançou fora do jardim. Notem o pronome. No pessoal, nós está no plural. Assim como no texto seguinte. Vejam capítulo 11 de Gênesis, versículos 7 e 8. Vinde, desçamos, está no plural. E confundamos, plural. Ali a sua linguagem. Destarte o Senhor, Jeová, os dispersou dali para a superfície da terra. Então, a pluralidade, ela vai aparecer no caráter e também na ação de Jeová no Taná. Vejam a questão da pluralidade no caráter, dirigida especialmente no louvor dos seres angelicais, conforme Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Jeová dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A pluralidade na ação da bênção araônica, que encontramos em Números capítulo 6. Notem, o Senhor, Jeová, te abençoe e te guarde, primeira vez. A segunda, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Terceira, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Como eu falei no início, o desenho, o gráfico, pode ilustrar ou dar melhor compreensão daquilo que nós estamos querendo falar. Observem o seguinte, nesse louvor dos seres angelicais que nós lemos em Isaías, projetando aqui o texto, observem o seguinte, no hebraico, sabendo, aqui eu coloquei da esquerda para a direita, vejam lá, Kadosh, 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 Jeová, Sebaoth. Notem, santo, santo, santo é Jeová, não é são. Singular. Mas olha a seta, santo, santo, santo. Veja uma visualização gráfica na pluralidade da ação. Eu falei da bênção araônica. O que diz a bênção? O Senhor, Jeová te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Notem, Elohim, Jeová. 3. Se nós formos observar o conhecido mezuzá que os israelitas colocam nos batentes das portas, assim nós estamos vendo ali da direita, no Expresso, lá em Israel, observe, nesse mezuzá, que é colocado no umbral da porta, nós temos ali o que nós temos como uma exortação do Criador para Israel, que é chamado Shema Israel, ouve Israel. Isso nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 até 9. E olha lá,
nós vamos verificar o seguinte, que a Shema, olha o texto, Shema Israel, Yehová, Eloheinu, Yehová, Errade. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Mas também na Bíblia, o que nós podemos observar? Uma coisa interessante. Não há um único caso nas Escrituras onde o pronome meu, seu, aparece na frente do nome Jeová. Elohim, sim. Jeová, não. Se nós formos observar os princípios do Rabino Moisés Maimônides, muito conhecido na comunidade judaica e muito respeitado, ele faz várias afirmações. Eu peguei aqui apenas 4. A primeira afirmação, Deus existe e supervisiona a sua criação. Conclusão, tudo existe por meio dele e não há existência sem ele. Enquanto toda criatura precisa da existência de Deus para viver, ele, Deus, não depende de nada e de ninguém. Sem dúvida nenhuma, corretíssimo. O segundo princípio, Deus é o único Deus. E aqui, nós podemos encontrar nessa revista Morachá, aqui edição 88, faz afirmação que a palavra lá é Yahid, como sendo o único. Isto mostra o seguinte, que Deus é uma unidade absoluta, e de maneira alguma uma unidade composta. Poderíamos falar mais coisas, mas vamos ver hoje qual é o entendimento atual da Shema. O Rabino Melan, que é líder espiritual da comunidade Sefaladi de Miami, ele traduziu a Torá, que é a lei de Moisés, e apresenta o significado da Shema e faz um comentário interessante que quando o israelita, no momento da morte, ele é uma testemunha da divindade do Eterno e, consequentemente, ele pronuncia as seguintes palavras: Hashem, Eloheinu, Hashem, Errade. Isso traduzido aqui seria o seguinte: o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O que nós podíamos comentar a este respeito é o seguinte: é normal o israelita usar a palavra Hashem, quer dizer, o nome, ou o Eterno, ou mesmo Adonai, que aparece nas Escrituras, Adon. São palavras ou expressões judaicas de referência na identificação de Jeová. Todavia, há uma coisa interessante. Melamed, ele difere de Maimônides quanto à identificação da palavra um. O que nós podemos verificar aí? Nós podemos observar que existe a unidade absoluta, mas existe também nas Escrituras a unidade composta. O que vem a ser isto? Unidade composta, cuja palavra no hebraico é Yahid, nós podemos verificar em vários textos. Eu estou citando o primeiro aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho único, falando ali a respeito de Isaac, que é o único filho, Yahid, Isaac, e oferece-o ali como holocausto, quando Deus falou com Abraão. Isto é uma unidade simples, é o único filho, um. Mas nós temos também a unidade composta, que é Errade, a outra palavra, que também significa um. Mas notem, o texto bíblico vai mostrar: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E esta palavra, uma, é Errade, não é Yahid.
Por quê? Nós vamos observar. Quando nós falamos unidade absoluta, a Bíblia menciona 11 textos. É fácil de comprovar isto. Essa unicidade está falando de único, pode ser uma substância, uma situação singular, caracterizando o que nós podíamos definir como uma unidade absoluta ou uma unidade simples, através desta palavra, Yahid. Então, esse significado dessa palavra, nós podemos observar o seguinte: pode ser um, único, só um, solitário, sozinho. Como são 11 textos, eu estou selecionando aqui, identificando todas as passagens e nós podemos verificar o sentido exato da palavra Yahid. Quando nós vamos para a palavra composta, agora fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Nós temos 967 textos, não mais essa quantidade menor. Só na Torá nós teremos, Torá, quando eu falo Torá, são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros, chamados Torá. Aí nós encontramos 385 vezes a palavra errada. E também significando um ou único, mas nós vamos verificar nos textos que o sentido é de unir, de juntar, de ser, de estar unido, ou seja, de uma união. E, consequentemente, está falando de uma unidade composta. Então, eu vou colocar apenas alguns textos para que vocês tenham uma ideia melhor. Vejam esse texto citado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra uma é errada. Notem que de 2 seres humanos, o homem e mulher, o próprio Criador, Senhor Deus, uniu, dizendo que se tornam uma só carne. Uma matemática interessante. 1 mais 1 dá 1. Não 1 mais 1 dá 2. Mas note mais. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, na sua Bíblia é como primeiro, mas a palavra lá é errada. De 2 períodos, à tarde e manhã, Deus juntou, fazendo um dia. Mais uma vez. 2 fazendo 1. Essa é uma unidade composta. E assim nós podemos ver vários textos. Por exemplo, quando eles foram lá espiar a terra para que o povo de Israel chegasse até lá, os espias, eles cortaram um ramo de vide, né? Um cacho de uva muito grande. E, consequentemente, quando há a identificação de um cacho, esse um está dizendo o seguinte: de vários bagos de uva, Deus compôs num cacho. Mais um outro exemplo. Então todo o povo se levantou como um só homem. A palavra um aqui é errada. Quer dizer, de homens, mulheres, crianças, Deus identificou como um povo. E, finalmente, o tabernáculo veio a ser um todo. Mais uma vez, aqui a palavra é errada. Quer dizer, de várias partes do tabernáculo, do santo, Kadosh é o santo dos santos, de várias partes, Deus considerou, uniu em apenas um tabernáculo. Então, agora, fazendo vamos dizer, um comentário entre os comentários do profeta Rabino e do chamado profeta bíblico, que é Moisés. Olha lá. Mas bom, ele diz o seguinte: o Eterno, nosso Deus, o Eterno é único. E ali então a palavra é Yahid. Observem, graficamente, ele está se referindo ao Eterno sendo único, bastante coerente. Mas nós temos a informação, o seguinte: esse Yahid
fala de uma unidade absoluta, sozinho, é isolado. Quando nós vamos observar nas Escrituras, com o Moisés bíblico, que é chamado profeta, o boca de outrem, boca de Deus, nós vamos verificar que ele fala o seguinte: Jeová, nosso Deus, Jeová é um, só que esse um é errado. Observe o gráfico, ele está correto. Aparentemente está falando a mesma coisa, mas olha, graficamente, está falando de um que é diferente do primeiro citado. Está falando de errado, é uma unidade composta. O gráfico vai mostrar, olha lá. O nosso Deus, Jeová. Observe, Jeová, nosso Deus, Jeová, um. Então, a unidade e a pluralidade do Criador no Shema, nós podemos verificar de várias formas. Vejo, por exemplo, citando esse exemplo de Êxodo 20, as palavras são idênticas e correspondem a Elohim, né? Muito bem. Agora, nós podemos observar também na Shema a seguinte informação. Olha o que é Shema, ouve Israel. Primeiro, demonstra a unidade ao usar a palavra errad, de modo diferente da outra palavra yahid, a própria Shema. Mas tem mais. A Shema atesta a pluralidade de Deus da Bíblia. Ou seja, trata-se da unidade específica relacionada com várias unidades em união completa e perfeita. A evidência do conceito de triunidade. Mas vamos mais. A revelação do Tanakh sobre o Eterno. Eterno é uma palavra que normalmente é usada também. Observe o seguinte, Jeová se apresenta com o numeral errad, porém nunca, observem, jamais, em nenhum lugar do Tanakh, encontramos a identificação yahid, com o sentido solitário aplicado para Elohim. Em nenhum lugar. Podemos verificar que a própria Shema, além de afirmar a unicidade ou a unidade do Deus Criador, há também a revelação de uma situação real e completa união existente no próprio Eterno. Nós podíamos perguntar o seguinte, união de quê? Ou de quem? A Bíblia própria responde, trata-se da perfeita união do Deus triuno. Observem, então, esquematicamente, a Bíblia hebraica, ou Tanakh, é composto das três, da Torá, Neviim, dos profetas, da Torá, a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Mas nós vamos observar que há uma coerência. O Antigo Testamento, o Tanakh, é constituído dos escritos que proclamam a vinda do Mashiach, do Messias. Para quê? Para pagar a dívida do ser humano, que ocorreu lá em Gênesis 3:15. Apesar do Mashiach ser Deus, nós vamos verificar o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 6, ele viria como filho. Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Porém, a sua vinda exigia morte com derramamento do seu sangue. Isso nós vamos verificar no Salmo 22, 16, ou mesmo Isaías 48, 17, ou também Isaías 53, 4. Mas fala que ele iria ressuscitar. O Salmo 2, desde o versículo 7 até o 12, atesta isto. Muito bem. Quando nós falamos a nova aliança, que é Brit HaHadashah, é a nova HaHadashah e a Brit, a aliança. Nós vamos encontrar, então, esse chamado Novo Testamento
é constituído de escritos que revelam o cumprimento da nova aliança, cortada com Israel na vinda do Mashiach, que corresponde a Yeshua, a Jesus, descrito como sumo sacerdote e redentor mediante o derramamento do seu sangue. Nós vamos verificar isso depois. Então, observem, todo o Novo Testamento está contido no Antigo Testamento, no Taná. Mas o Antigo Testamento, o Taná, é complementado pelo Novo Testamento. Então, observem também que o Antigo Testamento, o Taná, proclama a vinda do Salvador Mashiach. E o Novo Testamento anuncia as boas novas da vinda do Messias. Que Messias? Yeshua, Jesus. Se nós fôssemos usar, então, graficamente, para melhor entendimento, vejamos isto dessa seguinte maneira: a pluralidade do caráter no louvor dos anjos do Antigo Testamento. Nós vemos lá, clamavam uns aos outros dizendo, nós já vimos esse assunto, olha lá, já foi colocado. Vimos também da a bênção araônica, estou repetindo aqui, mas temos a seguinte ponto, a identificação das três pessoas no Taná. Não estamos forçando o texto. Vejam que Isaías 42:1 vai descrever exatamente o que eu estou falando. O profeta Isaías, ele faz uma diferenciação bastante esclarecedora entre três pessoas da divindade e identifica nesse texto de Isaías 42:1 a figura do Pai que está falando. Olha lá o texto. Eis aqui o meu servo, apresentando alguém, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Observem, o Pai é aquele que sustenta, escolhe e se compraz. O Espírito é aquele que foi posto ou ungiu o Mashiach. O Messias é aquele que é identificado como o servo ou escolhido. Isto está no Taná. A reafirmação da identificação de três pessoas, de novo, agora no Taná. Isaías 48:16. Note que vai haver uma diferença aí. Novamente, a Bíblia faz uma diferenciação e afirma que o Filho, o Mashiach, que está falando, olha o que ele diz. Chegai-vos a mim. Ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, notem, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Isto está no Taná. Se, podíamos perguntar, se é o Deus Criador que está falando, então quem são? O Senhor Deus. Quem é a mim? E quem é o seu Espírito? Nós podemos resumidamente dizer o seguinte: o Senhor Deus é uma expressão que refere-se ao Pai, identificado como Jeová, significando fonte de origem que emana, e é descrito em Isaías 64:8 como sendo tu és nosso Pai, sendo ainda o primeiro e o último. Isso Isaías 44:6 diz. Ele é Jeová que nos criou. Portanto, ele é o Criador. Agora, a quem está se referindo a mim? Essa expressão refere-se ao Messias prometido em Gênesis 3:15, identificado como Redentor no próprio livro de Isaías 48:17. Ele é declarado Filho de Deus, como nós vimos em Provérbios, agora aqui no livro Romanos 1:4. E também ele é chamado, lá em Apocalipse 22:13,
como sendo o primeiro, eu sou o primeiro e o último. E como o Verbo que lançou os fundamentos da terra, isso nós encontramos no primeiro capítulo de João, ele é também o Criador. E o Criador é Jeová. Mas nós temos a terceira pessoa, o seu Espírito. É uma expressão que se refere ao Espírito de Deus. E quando falamos Espírito de Deus, estamos fazendo a seguinte afirmação: uma medalha de ouro é ouro. Ele é Deus. Ele é santo. O próprio nome dele diz, Salmo 51, 11. Ele participou da criação do homem, em Jó 33, 4. Portanto, ele é Criador. Ele é Jeová. Vamos ver uma nova reafirmação da identificação de três pessoas. Na Isaías 61:1, novamente a Bíblia faz o seguinte ponto. O Messias falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados do coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como nós vimos, quem é? A expressão Senhor Deus está falando do Pai, mas está se referindo ao Messias. E também está se referindo ao Espírito Santo. Agora, se nós formos então pegar o Novo Testamento, tem a confirmação disto? Sim. Observe em João 14,16, a Bíblia faz a diferenciação entre as três pessoas de uma maneira bastante clara, ao mencionar aqui que o Messias, o Filho, que é Jesus, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Notem, eu, o Messias, rogarei ao Pai e outro Consolador, o Espírito. Olha lá, o Filho é aquele que ora, que roga. O Pai, aquele a quem ele ora. E o Espírito, por quem ele ora. Vamos ver também a pluralidade da ação de Jeová no Novo Testamento. Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz o seguinte: a bênção apostólica, assim como a bênção araônica. Olha lá, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. O Deus triuno, Pai, fala do amor. O Senhor Jesus, a graça, e o Espírito Santo, a comunhão. Mas vamos verificar também a unidade na pluralidade. Vejam, quando Jesus deu a ordem em Mateus 28, sobre pregar a todas as nações, a todo mundo, ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome, note, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem que o nome é singular, não é em nomes, em nome do Pai, e também não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do... Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, olha graficamente. E se nós formos ainda um pouquinho mais verificar o uso da palavra Deus, que no hebraico corresponde a El, ou Elohim, e no grego do Novo Testamento corresponde a Theos. Aplica-se ao Pai, da mesma forma ao Messias e igualmente ao Espírito Santo. Eu estou colocando aqui as passagens em marrom falando do Taná e em verde falando do Novo Testamento. Mas vamos verificar a palavra Senhor, letras maiúsculas. Jeová é o eu sou. No grego nós temos a palavra Kyrios. Aplica-se tanto ao Pai, da mesma forma ao Messias e igualmente ao Espírito Santo.
na mesma sequência, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E para nós continuarmos aqui, vejam a palavra santo, santo é Jeová dos exércitos. Kadosh, 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 Jeová Sebaot. Está falando do eu sou. E só ele é santo. Não mais ninguém no universo. O Pai é santo. Nós encontramos no texto bíblico de João 17. Pai santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas notem, falando do Filho, que é santo, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida, quando ele estava sendo julgado e foi condenado. Aqui está identificando como santo, um atributo que pertence apenas a Jeová. E, finalmente, o Espírito Santo, o próprio nome, o Espírito Santo. Olha o que diz Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Santo, Santo, Santo. Se nós formos verificar as atribuições do Deus Criador no Taná, nós vamos verificar que o Eu Sou, ele é Criador. O Eu Sou é grande, é poderoso Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é santo, é justo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é eterno, ele é pré-existente. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é imutável, ele é todo-poderoso. É aquele que desde a eternidade, é aquele que sonda a mente e corações, é aquele que esquadrinha o coração, é aquele a quem todo joelho dobrará, é aquele que perdoa pecados, é aquele que anuncia as coisas antes delas sucederem, é aquele que agita o mar, é aquele que está presente, é aquele que foi traspassado. Jeová foi traspassado. É o Salvador, é juiz, é rei, é a rocha, é a pedra de tropeço, é o pastor das ovelhas, ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a luz, é a paz, é a justiça pessoal. E se nós formos verificar no Novo Testamento, vamos verificar que todas essas atribuições estão relacionadas com o Mashiach, Jesus. De uma outra maneira, podemos comparar os atributos, as passagens que eu estou mostrando para vocês e, consequentemente, as passagens referentes ao Mashiach. Mas e quanto ao Espírito Santo? Notem o seguinte, aquilo que nós lemos no Salmo 51, o Santo Espírito enfatiza a sua personalidade e caráter, pois a Bíblia informa que ele é um ser pessoal e pode ser entristecido. Uma coisa inerte não pode ser entristecida. Ele nunca é mencionado como uma força despersonalizada ou um simples sopro, no hebraico ruá, pois uma força despersonalizada não pode jamais ser entristecida. Ruá, Elohim, nunca na Bíblia é traduzida como um vento de Deus, mas somente como o Espírito de Deus. E mais ainda, o Espírito da Verdade enfatiza o seu trabalho e poder, pois ele, notem bem, nos ensina, nos faz lembrar, ele perscruta, ele examina, né? Ele chama, ele dá certos dons espirituais a cada cristão, como lhe apraz. Então, resumindo, Jeová,
o Deus triuno, o Pai é Criador. Qual o texto? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos, Criador. E o Filho? Mashiach, ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que é o Verbo, João capítulo 1, versículo 3. E sem ele, sem o Mashiach, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador. Mas o Espírito? Jó 33, 4 diz, o Espírito, está falando do Espírito Santo, de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se nós formos colocar num quadro estas informações a respeito do Pai, a respeito do Mashiach, a respeito do Espírito Santo, nós podemos verificar este quadro que eu estou apresentando. Mas tem mais. O eu sou, e não há outro. Além de mim não há Deus, Elohim. Então, dentro desse quadro, dessa figura de um triângulo, notem que o Pai não é o Espírito. O Filho não é o Espírito. O Filho Mashiach não é o Pai. Mas notem que o Pai é Jeová. O Filho Mashiach é Jeová. O Espírito é Jeová. Portanto, a Bíblia ensina a ver um só Deus, Elohim, e que Deus é um só do ponto de vista da sua essência. Mas este Deus, Elohim, subsiste e se revela a si mesmo em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Messias, e o Espírito, coeternas, coiguais em todos os atributos. Isto está falando da triunidade. Observe mais. O Antigo Testamento, o Tanar, mostra a unidade da triunidade, enquanto que o Novo Testamento mostra a deidade separadamente de cada pessoa da triunidade. Isto não é alguma coisa incompreensível nas Escrituras do ser humano. O conceito de triunidade aparece de 3, 1. Observem, o mundo em que vivemos é o trabalho manual de Deus, da sua criação, e, consequentemente, reflete todos os seus atributos. Então, as leis da natureza refletem o Deus da Bíblia. Por quê? São eternas, não mudam, são transcendentes, você não pode pegá-la. E ainda, a criação é 3, 1, assim como ele é. É a marca dele, é o carimbo dele. Observem estas 6 situações, ou 6, vamos dizer, complexos aqui que eu estou mostrando. O tempo, passado, presente e futuro. O passado não é o presente, e o presente não é o futuro, e vice-versa. Matéria. Nós temos sólido, líquido e gasoso. O sólido não é líquido, e o líquido não é gasoso, mas é a mesma matéria. O espaço. Nós temos o comprimento, a largura e a altura. Isso define um volume. São 3 unidades diferentes, mas falam do mesmo espaço. O átomo, aqueles que conhecem física, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. A música, nós temos melodia, temos harmonia e temos o ritmo.
E quanto ao corpo humano, o ser humano? Corpo, alma e espírito, que é um assunto posterior. Mas notem, essas características falam de tri-uno, que é exatamente a marca do Criador na raça humana. Para nós finalizarmos aqui, o passado, o presente e o futuro não são três tempos, pois cada um é todo um tempo. Cada um é separado e distinto, porém cada um é o inteiro e juntos eles compõem uma unidade composta que é um errado. Tal como o Pai e o Espírito são invisíveis, da mesma forma o futuro e o passado são invisíveis. Mas o presente é o Mashiach que é visível. Somente o Mashiach, o Messias Jesus, se fez carne da triunidade, tornando-se visível na figura do ser humano. E quando uma pessoa o conhece, recebendo como Redentor, o Pai é conhecido. Olha o que nós encontramos quando ele me disse a respeito da pergunta que foi feita, mostra-nos o Pai. Ele diz o seguinte: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Este assunto é realmente complexo. Nós iremos continuar na próxima aula. Mas eu gostaria que cada um verificasse e comprovasse na sua escritura tudo aquilo que foi falado aqui. Que o Senhor abençoe.